Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre Corinthians contra a Vitória na Neoquímica Arena, o jogo que, sob o olhar do Ancelotti, o Corinthians empatou o jogo de novo, né, contra a Vitória dessa vez, né, e no jogo de domingo, né, lembrando que o Corinthians, dia anterior desse episódio do jogo entre Corinthians e Vitória, teve dos piores dias, talvez, que um torcedor corintiano poderia ter, né? Primeiro foi o rebaixamento de 2007 e agora, né, as disputa política entre situação e oposição, né? Augusto Melo, Osmar Stabile, né? E o Augusto tentou voltar ao poder, né? A gente já sabe que o problema do Corinthians não é de hoje, não começa de 2024, quando Augusto se torna presidente. O problema do Corinthians vem há muito tempo, desde 2014, né? Período do Renovação e Transparência, que teve administrações catastróficas, né? Roberto de Andrade, Mário Gobi, apesar do título do Roberto Andrade, administrativamente foi catastrófico. E também, depois, André Sanches, que na segunda passagem dele foi muito ruim, né? Tanto no futebol, né? Tanto fora do campo, tanto no futebol, né? Contratou jogadores como Luan, contratou jogadores ridículos. Depois, pior presidente da história do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. E agora Augusto também viu que Duílio é o pior presidente da história, quer bater o recorde dele, né? Mas não sei se vai conseguir terminar o mandato para poder superar o grande Duílio Monteiro Alves, um dos piores presidentes da história, o pior presidente da história do Corinthians, o senhor Duílio Monteiro Alves. O Augusto tem tudo para superar, se conseguir terminar o mandato, do jeito que tá as coisas. Mas enfim, vamos falar do jogo. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Matheus Bidu, Ranieri, Maicon, Breno Bidon, Thales Magno, Memphis, Heitor Hernandes. Bom, Corinthians deveria mostrar o serviço depois do jogo contra o papelão contra o Huracan, reserva do Huracan, né, que perdeu o título argentino esse final de semana, né? O Corinthians, de novo, tem mostrado fraquezas, né, no jogo de hoje, a qual Dorival, de novo, troca a escalação o tempo todo e tentando encontrar um time, né? E Carrilho não conseguiu jogar pela lesão, né? E Rodrigo Garro era para ter entrado, mas ainda não tem condições físicas. O Memphis está função de número 10 e Heitor Hernandes. Ranieri jogou dessa vez, graças a Deus, o Dorival teve a ideia de colocar o Ranieri como primeiro volante, né? Normalmente ele improvisou Ranieri, né, como segundo volante. O Corinthians começou bem, com posse de bola, teve chance de fazer o gol, né? Depois, já no segundo tempo, a reta final não conseguiu mostrar vontade de ganhar. Essa frase de caiu na Itaquera já era, o Dorival está acabando com ela, né? O Corinthians não consegue mais ser temido jogando em casa. Tem mostrado dificuldades. O senhor Dorival vem trocando a escalação o tempo todo, tentando inventar 4-1-4-1. Normalmente ele domina a escalação de 4-4-2, que é o melhor que o Corinthians mostrou de ano passado para cá, que engatou 8 vitórias seguidas, com Rodrigo Garro como meia e Memphis Depay e Yuri Alberto. O Corinthians sofre com a ausência do Yuri Alberto também, não só pelo gol, mas pela sua movimentação, ainda mais com a presença do Garro. O Corinthians melhora no segundo tempo com o Rodrigo Garro. E Depay também sentiu a ausência do Rodrigo Garro, né? Mas o senhor Dorival preferiu tirar o Depay para colocar o Maicon, né, para mexer, né? Colocou o Romero, né? Tirou o Memphis Depay para colocar o Romero, colocou o Gui Negão,
e ofensivamente não mostrou também muita diferença. O Dorival, a impressão minha é que depois do seu trabalho ridículo na seleção brasileira, levou para o coração as críticas ao ele e talvez também um elogio. Ele faz simples, café com leite, escala jogadores na posição certa, não inventa moda. Eram as críticas que faziam ao Ramon Dias de inventar, do nada, mexer 3 zagueiros, como fez contra a Barcelona lá, na casa deles, né, que acabou tomando 3, que foi decisivo pela eliminação, né? A de não entender o 4-3-3 com o Memphis Depay pela ponta, fica tendo que ter comprometimento defensivo, né? Então, essa era a crítica a Ramon Dias. Agora o Dorival faz simples, ele não faz simples, ele tenta Maicon de primeiro volante, José Martinez quando entra no lugar do Ranieri, o Ranieri joga como primeiro volante, o José Martinez ao entrar no lugar dele, entra como ponta. O Carrilho, que é um dos melhores meio-campo, melhor jogador do Corinthians, entra como meio-campo, né? Ele desloca ele para a ponta direita. Não entendi o deslocamento do José Martino pela ponta direita, embora ele tenha sido particípio do gol contra o Santos. Então, o Dorival, acredito que está inventando moda, porque ele é taxado como um treinador que faz feijão com arroz, né? Porque é um treinador que faz o simples, escala o jogador na posição, mas não vem fazendo. E Thales Magno, meu Deus do céu, né? Ele de Thales mágico virou Thales trágico, de Campeonato Paulista para cá, depois da renovação. Eu não consigo entender. O valor pago por ele é algo a se questionar nessa diretoria, né? E Heitor Hernandes não conseguiu fazer a função, né? E o Corinthians sofreu muito com a ausência do Yuri Alberto, porque o Heitor Hernandes é muito estático. E Memphis fazendo função de número 10. Vamos falar do lance do jogo, né? Que são um pouco, o Corinthians começa com muito posse de bola, o Corinthians tenta jogar contra uma linha defensiva. Temos que destacar também desse trabalho mediano do Dorival, é que, né, pelo menos ele arrumou a defesa. O Corinthians nos últimos jogos não tem tomado gol, diferente da época do Ramon Dias. Cara, a impressão minha, né, é que a imprensa ou a maioria das pessoas tem postura diferente em relação ao Ramon Dias e Dorival. Com o Ramon Dias ganhando alguns jogos, como contra a própria Vitória, era de que, bom, é uma equipe fraco, ganhar é merecedor. Ramon Dias inventa moda, Ramon Dias isso, Ramon Dias aquilo, e ganhou Paulista contra a maior rival. Mas Dorival ninguém questiona, porque ele é gente boa, né? Todo mundo gosta dele e tá tudo certo. Então, assim, até agora eu esperava muito mais no trabalho do Dorival e ele não vem mostrando. E Memphis fez uma função, eu prefiro ver ele perto do gol e não um jogador como volante. Teve um passe pela esquerda para o Heitor Hernandes e Depay chuta, né? O goleiro acabou sendo muito mais feliz. Um dos grandes chances aos 19 minutos. Corinthians, nos primeiros 20 minutos, tentou mostrar que estava com vontade de vencer o jogo, né? E depois o Vitória começou a invertir algumas contra-ataques e teve chance. O Hugo Souza, se não fosse pelo Hugo Souza, Corinthians tranquilamente poderia ter perdido. Um jogo se esperava muito mais do Corinthians, essa é a verdade. Eu acredito que o próprio Rodrigo Garro fala também que o problema político influenciou bastante no Corinthians, né? E nos jogadores. Sem dúvida que a gente escuta, a gente vive dia a dia no Corinthians. Eu vou falar por Rodrigo Garro, não? A guerra política do Corinthians, infelizmente, atrapalha, não? O trabalho de nós. Mas dentro do CT a gente tem um clima muito bom, o grupo está bem, está fechado. Não é que a gente perde ou deixa de ganhar por a guerra política. Acho que não tem que ver com isso. Atrapalha como então? Atrapalha. Acho que não é bom a gente escutar e não saber o que acontece. Também não quero saber o que acontece de minha parte. Só estou aqui para jogar futebol, para que Corinthians seja melhor que ontem. E para isso a gente tem que acordar todo dia e trabalhar mais ainda, não? Em um time assim como o Corinthians, o mais importante sempre vai ser Corinthians. Rodrigo Garro, no segundo tempo, muda o jogo e deu um passe
antológico para o Thales Magno, que erra e bate no travessão. Já estava fora da posição também, né? Fora do jogo. Mas que, olha só o que Thales Magno erra, ele consegue errar tudo o que ele tenta. Rodrigo Garro entra no segundo tempo, já muda o jogo, tenta melhorar, mas não é suficiente para vencer o jogo, né? Cruzamento na área e teve o chute do Rodrigo Garro, que tenta devolver a bola na área, né? E depois chute de José Martínez para fora. José Martínez vem jogando ponta direita com o Ramon Dias também, né? Mas esperar que ele jogue sempre nessa posição eu acho muito arriscado, na minha opinião. Então, o Corinthians com o Dorival arrumou a defesa, essa é a verdade, mas de meio para frente, que era uma equipe muito interessante, mas na defesa era trágico. Mas hoje o Corinthians não tem nem ataque, mas defensivamente está um pouco melhor. Não vem tomando tantos gols. Chute do Kaiser, né? Hugo Souza pega. Sob o olhar do Ancelotti, o Ancelotti fala, pelo menos coisa boa, o cara que eu convoquei para a seleção está mostrando serviço. Me parece ser interessante. A seleção brasileira tem bons goleiros, como Alisson, Bento, e agora Hugo Souza também vem mostrando o grande serviço. A Vitória teve algumas chances para fazer gols, né? Tanto que o desempenho dos jogadores do Corinthians foi tão abaixo, mas tão abaixo, que a torcida começou a vaiar, né? No final do jogo. A torcida do Corinthians normalmente é conhecida em não vaiar o time, né? No final do jogo, mas dessa vez não teve. Que pergunta é essa? Você vai falar comigo o quê? Por que tu tá me xingando, de filha da p? Todo mundo eu xinguei, não xinguei só você. Xingo ele, eu xinguei todo mundo. Calma, vamos jogar. Tá, tudo bem. Eu tô xingando todo mundo. Eu venho aqui, você não é nascido, eu xingo todo mundo. O Corinthians teve outra chance com o chute da falta do Rodrigo Garro, que bate na travessão. Coisa boa do Corinthians que o Garro voltou, né? Mas Garro, a impressão minha é que parece Noé, né? Vem carregando um monte de jogadores, né? Porque ele joga sozinho, praticamente, né? Então, assim, o Rodrigo Garro, muitas vezes, quando lança pro Thales, a impressão é que desanima um pouco, porque eu tento de tudo, mas meus companheiros não ajudam, né? Então, empate, obviamente, a culpa é sim da diretoria, a questão política está atrapalhando o time. Segundo, alguns jogadores tecnicamente fracos. André Ramalho não tem o mesmo nível que ele chegou recentemente. O Kaká é um valor absurdo a pagar num jogador dessa qualidade. Matheus Bidu era reserva do Cruzeiro quando estava na Série B. Não o Cruzeiro de hoje, tá? Cruzeiro quando estava na Série B. Maicon é capitão, já não joga mais nada desde 2017, né? Quando saiu. Era um bom jogador, mas hoje ainda não tem provado porque é titular. Thales Magno, eu não sei porque Dorival insiste nele. Dorival é um treinador que a maioria tracha de que é um treinador que não inventa, que faz o simples. Tá tentando inventar moda. O Corinthians vem perdendo pontos importantes que não deve perder e pode ser crucial para a final de campeonato, né? O jogo contra a Vitória em casa, você precisa somar 3 pontos. Vitória, há jogos, vem tomando gols. É um dos piores times do campeonato. Só não é pior que o Sport, que Juventude, né? Mas o Corinthians conseguiu acabar essa sequência de vitórias a jogos tomando gol. Assim, vou falar meu pensamento. O Corinthians regrediu depois da saída do Ramon Dias. Eu falo de meio para frente, né? Principalmente na zona de criação, na zona ofensiva. No meio para trás, defensivamente melhorou um pouco, né? Não vem tomando gols. O Corinthians não tem jogada ensaiada, não tem tabela, não tem nada. O time do Ramon Dias tinha problemas de não conseguir jogar mesmo nível, jogando bem em todos os jogos. O time do Dorival joga mal todos os jogos.
Ele inventa moda, muda de escalação, muda para outra. Outro jogo desloca Heitor Hernandes como ponta, outro jogo coloca Carrilho de ponta, outro jogo coloca Ranieri de meia, outro jogo coloca Maicon de primeiro volante, né? Não leva pro coração, Dorival, que a imprensa fala que você é café com leite. Você é bom nisso. Faz o simples, né? Por favor, né? É isso que a torcida quer. Então, é isso mesmo. No próximo vamos falar do Palmeiras, no jogo entre Palmeiras e o Cruzeiro, né? E depois vamos falar do possível confronto do Derby Paulista na Copa do Brasil nas oitavas, né? Dos maiores clássicos do Brasil.